A gente vai abordar hoje aqui esse tema, né? Crença, fé e superstição. Talvez pudéssemos ter colocado aqui também fanatismo. Não cheguei a colocar a palavra, poderia ter colocado. Está tudo no mesmo emaranhado, né? Essas coisas se misturam, esses 4 elementos se misturam. Crença, fé, superstição e o fanatismo. E se a sociedade teosófica, se os membros da sociedade teosófica, se nós conseguirmos realizar em nós esses objetivos de evitar superstições, de evitar o fanatismo, de acolher os ensinamentos, as descobertas, né, as nossas intuições, acolher isso de uma forma equilibrada e mostrarmos às pessoas que isso é possível, ter esse equilíbrio na aquisição do conhecimento, na análise das nossas experiências, a gente começa a mudar o mundo. Em pequena escala, sim, em pequena escala. Mas essa mudança essencial da humanidade, do ser humano, ela nunca será em grande escala. Pelo menos não no plano de vista que nós temos agora, né? Isso nunca acontecerá em grande escala. São sementes que vão sendo plantadas. Plantamos em nós e, na medida do possível, né, vamos tentando plantar em outras pessoas também, mas sempre deixando a liberdade para que elas possam escolher o que elas estão precisando, o que elas querem fazer. Então vamos lá, vamos para o nosso tema, e eu sempre gosto de começar com definições, e geralmente eu não pego definições dos textos teosóficos, eu utilizo também, mas eu gosto de pegar boas definições que eu acho interessantes, né? Às vezes menos cheias de termos mais complexos, né? Talvez facilite para começar. Então vamos começar, mas antes isso aqui, né? Nesses 30 e poucos anos de sociedade teosófica, já ouvi muito essas perguntas. No que vocês acreditam lá na sociedade teosófica? Em que vocês acreditam? Outra, vocês acreditam em reencarnação? Uma vez eu levei uma bronca porque numa palestra para pessoas novas, em uma cidade onde não existe sociedade teosófica até hoje, me perguntaram, me fizeram essa pergunta, eu era o orador, né, me fizeram essa pergunta, e eu falei que eu não podia afirmar que a reencarnação é verdadeira. Levei uma bronca dos irmãos que estavam comigo, né? Como que eu vou dizer que ela é verdadeira se eu não tenho a memória da reencarnação? Vejo textos, vejo livros, vejo filmes, né? Mas não é a minha experiência. Então não é algo que eu possa afirmar para vocês a reencarnação é verdadeira. Para mim, ela faz parte de um conjunto de ideias que ajudam a dar sentido para a vida, né? E eu vou até aí. Também eu penso que eu conduzo a minha vida como se ela existisse, mas aí é uma questão minha, que eu não posso querer passar para vocês, né? Aí é uma questão para cada um refletir, né? Essa pergunta é bastante frequente. Você acredita na reencarnação? A gente ouve bastante, né? E isso que eu estou dizendo é respeitoso, né? Que realmente eu não consigo falar, acredito, né? Como também em outras coisas que eu não posso confirmar, ou que eu não tive confirmação. Vocês acreditam em Deus? Vocês têm fé em Deus? Então aqui já tem, nessas perguntinhas a gente já vê aqui alguma coisa relacionada à própria superstição, à crença sem uma confirmação, né, do fato, né? Algumas coisas que a gente já vai verificando, né? A fé em Deus, né? Que Deus? Um Deus antropomórfico, um Deus, uma consciência una, universal. O que é que eu teria fé em Deus, né? Em frente. Então, definindo crença, ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. E eu peguei esse exemplo, né, bem prático, né? Eu acredito que amanhã vai chover. Eu olhei para o tempo, está nublado, eu vi as previsões meteorológicas, né? Estamos em período chuvoso, tem chovido muito, então vários fatores me levam a poder acreditar ou imaginar que amanhã vai chover, né? Mas veja que isso são coisas de uma percepção externa.
Elementos externos me fazem chegar a uma conclusão lógica de que amanhã poderá chover, mas não posso afirmar que vai chover. O amanhã ainda não chegou, né? Fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença nos santos. Eu mantive aqui, porque isso está numa mesma citação, mas aqui já houve um choque aí de fé com crença, né? Por isso o destaque da palavra fé, né? Então, o religioso que crê em Deus, né, talvez por uma tradição, talvez porque a religião ensina, mas muitas vezes sem uma reflexão mais profunda, sem uma conclusão, sem uma reflexão mesmo, né, uma coisa de razão, né, de pensamento, de intelecto, né, chegando à conclusão de que Deus pode existir, apenas porque ouviu falar. Alguém disse que Deus existe, seja um texto sagrado, seja uma pessoa, seja uma autoridade religiosa, alguém disse e a pessoa passa a acreditar, né? Convicção íntima, opinião que se adota com fé e convicção, certeza. Essa aqui também mantive, que está na mesma citação, né? E já para ir mostrando para vocês as possibilidades de choques, né? entre fé e crença, mas essa aqui está mais para a fé do que para a crença, né? A convicção íntima tem mais a ver com a fé. Mas, de qualquer forma, pode ser também uma opinião que se adota, né? O Oswaldo, né, a Denise pensam que Deus existe, então eu vou pensar também que Deus existe, porque eles são pessoas que eu conheço há muitos anos, acredito neles, vou pensar nisso. Determinada autoridade falou, eu vou acreditar porque aquela autoridade falou. Um parênteses para dizer que o Buda, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas o senhor Buda recomendou que ninguém acreditasse em nada, porque ele tinha dito, porque estava num texto sagrado ou porque alguma pessoa tinha afirmado aquilo, que se buscasse a comprovação antes de acreditar. Isso foi o Buda quem disse, né? Não acredite nos textos sagrados, não acredite no que eu falei. Busque você a sua verdade, a sua certeza disso. O que é alvo dessa fé? Convicção ou certeza? Sua crença era justiça. O fiel tinha crença na igreja. Minha crença é o cristianismo. É meio um sinônimo, né? Não acrescenta muito aqui para a nossa reflexão, mas muitas vezes as pessoas se referem à fé dessa maneira, né? A crença, né? E no objeto da crença, aquilo é a crença, né? Aquilo que se considera verdadeiro. Exemplo, crenças ideológicas, né? Sem maiores comentários, né? As ideologias parecem, na minha modesta opinião, né, estarem num processo de colapso, né? Acho que tem que ser repensadas, né, mas é uma opinião pessoal, né? Mas são uma crença, sim. Ideologias são crenças, né? De alguma maneira, a pessoa se engaja em um espectro aí político, né, ideológico, e passa a viver, né, muitas vezes em função daquilo, para difundir aquilo, para implantar aquilo, né? E aí, então, a etimologia, né, da palavra crença, né, do latim, tal. Crença, uma outra definição. Crença é a convicção de que algo é certo, é verdadeiro e certo. É uma avaliação pessoal que pode ser baseada em elementos racionais, externos. O racional é uma reflexão intelectual. É uma abordagem intelectual, é uma coisa externa, né? Eu vejo algo, né? Eu vejo essa lâmpada aqui, né? E acredito que ela está me ofuscando, porque ela está realmente, né? Mas é um objeto externo que me leva a acreditar em alguma coisa, nele ou em alguma coisa relacionada a ele, né? Sensação interna, daqui a pouco a gente vai ver na fé, né? Ao ter uma crença sobre algo, acredita-se que há uma certeza sobre ela. E esse talvez seja o problema. Quando apenas por essa avaliação intelectual de algo externo, nem sempre, né, mas muitas vezes, né, quando isso acontece, eu passo a ter certeza sobre aquilo, sem muitas vezes avaliar todos os aspectos, né? Essa talvez seja uma questão na qual a ciência acadêmica incorre muitas vezes, né? Às vezes se dá por fechado uma questão, né, achando que não há mais nada a descobrir em relação àquilo, mas não foram avaliados todos os aspectos, né, ou
novos aspectos poderão surgir. No livro, na biografia da senhora Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora do movimento teosófico moderno, é escrito por Sylvia Cranston e publicado pela editora Teosófica, uma excelente leitura. Nesse livro há uma parte lá em que é narrada uma história interessante quando o livro está tratando da relação da teosofia com a ciência, da senhora Blavatsky, né, com a ciência. A autora relata que no século XIX, se não me engano, final do século XIX, numa formatura de uma turma de física numa universidade inglesa, o reitor da universidade, discursando, disse que ele não recomendava que novos alunos procurassem o curso de física, porque a física já tinha descoberto tudo que ela poderia descobrir. No máximo, haveria alguma equação para ser ajustada, alguma coisa assim. Hoje nós podemos avaliar, né, o quanto ele estava correto, digamos assim, né? O quanto havia por descobrir. E nós não temos ideia do quanto há por descobrir. Não temos ideia. Então, uma crença apressada, ela pode cristalizar, ela pode paralisar o processo de busca da pessoa, o processo de busca da compreensão mais profunda dos fatos, né, do conhecimento individual, do conhecimento próprio em relação às coisas. Esse é um grande perigo da crença. Claro que ela tem coisas interessantes também, né? Aqui achei um gráfico lá na internet e achei interessante, dei uma desmontadinha nele. Então, pensemos que a gente tem esse campo aqui das crenças, né? As coisas em que eu acredito, né? Se eu acredito apenas, não significa que elas são verdadeiras, né? Um outro campo, né, tem a verdade. O que é a verdade em relação àquelas coisas que eu acredito? Não necessariamente vão coincidir as minhas crenças com a verdade. E quando eu busco a verdade em relação àquela crença, surge um novo campo, uma interseção ali, o conhecimento. O conhecimento surge da busca, surge da reflexão, surge às vezes de um insight, de uma intuição, né? E aí já nos aproximamos da fé. Mas creio ser necessário essa busca, essa junção daquilo que eu acredito com a verdade em relação à coisa, a procura da verdade em relação àquilo, para que eu tenha o conhecimento. Conhecer, saber, né? Aí eu sei, eu tive o conhecimento pessoal daquilo. Na verdade, isso tem mais a ver com saber, né? Saber tem a ver com sabor, com saborear, com pôr na boca e experimentar por mim mesmo, né? Não dá para falar para ninguém o que é o gosto do açúcar, né? Só colocando açúcar na boca, né? Bom, e a fé? É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Não se falou aqui em coisa externa, né? É uma adesão incondicional, sem qualquer tipo de prova ou critério, né? Isso é muito comum da gente, de repente, no estudo teosófico, isso acontece com alguma frequência. A gente está estudando um texto, de repente cai uma ficha, como se diz, né? Cai uma ficha ali, né? E aquilo para a gente passa a ser a nossa compreensão daquele fato. E fica difícil tirar aquilo da gente, porque foi uma coisa muito íntima, né? Uma coisa que parece que foi além da simples observação, foi além da simples instrução, né? É, de certa forma, uma experiência pessoal. Pode haver erro? Pode. Pode haver ilusão nesse processo? Pode. Pode haver uma adesão prematura que nos leve também por descaminhos? Também pode. Mas esse processo existe. E ele, muitas vezes, é correto,
muitas vezes ele é fundamentado, embora eu não possa dizer para ninguém que tem aquela mesma fé que eu tenho, né? Quando isso é feito, de querer levar as pessoas a terem essa fé que eu tenho, se a fé for errada, pode levar ao fanatismo. Quando eu preparava a palestra, eu me lembrei do personagem histórico Antônio Conselheiro, né, que teve lá suas revelações, suas visões, e conduziu um grupo de pessoas, um numeroso grupo de pessoas, né, para uma guerra, né, as pessoas se fiaram, né, nas visões de um outro, né. Então, há que se ter um pouco esse cuidado, né, na nossa fé, naquilo que nos inspira a fé, termos esse cuidado. Continuando a definição de fé, a fé acompanha absoluta abstinência e dúvida pelo antagonismo inerente à natureza destes fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Fé é fé, né? Fé é aquilo que... querem ver uma questão que complica às vezes... em relação à fé, em relação a essa percepção pessoal das coisas, dizem, os clarividentes dizem que uma das grandes dificuldades da clarividência é relatar aquilo que o clarividente viu. Já vão acontecer falhas, não estou aqui criticando ninguém, não. Isso é inerente ao processo. O clarividente vê e tenta falar, tenta escrever aquilo que ele viu. As palavras não vão conseguir, né? Não vão conseguir relatar tudo, explicar tudo. Então, se eu tomo isso como um objeto de fé, eu estou comprando uma ideia de uma visão, uma percepção de outra pessoa, que já pode ter falhas no próprio processo de transmissão, como pode haver falhas também no próprio processo da clarividência. E eu posso tomar isso como fé. Não estou criticando nenhum autor teosófico, né? Cada um faz suas avaliações, né? Mas é um exemplo que me ocorre, né? Então, tem a ver com isso, né? Das visões, das vozes, né? Certa vez eu conheci uma médica que queria implantar um sistema baseado em vozes que ela ouvia. Era complicado, era minha vizinha de sala, né? Era uma questão complicada. Como é que eu vou fazer um tratamento desse, né? A expressão fé se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar, embora esses três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que podem embutir dúvida parcial como reconhecimento de um engano. Quer dizer, acreditar, eu posso desacreditar. Confiar, eu estou confiando, mas posso chegar a um determinado momento à ideia de que aquela confiança não cabia, né? Apostar, a mesma coisa, né? Eu vou apostar que o meu time vai ganhar amanhã, ele está na segunda divisão, vai ser complicado, mas que ele vai ganhar amanhã e ele pode não ganhar. Quer dizer, nesses três verbos, né? Ou nos quatro mesmo, né? Há sempre a possibilidade de um erro. Na fé, aquele que tem a fé não admite o erro, podendo aí acertar ou enganar também. Palavras minhas, né? A razão não tem participação no surgimento da fé, né? A fé surge, a razão não participou dela. É um insight, né? É uma revelação, que seja, né? Mas não houve participação da razão no processo de surgimento da fé. Mas a razão pode direcionar o uso daquilo em que se tem fé. Então, se eu tenho fé em uma percepção, em uma revelação, em uma visão, seja lá no que for, em alguma coisa pessoal, mas, como eu disse, o fanatismo poderia estar aqui nesse tema, dependendo do que eu faço. O exemplo que eu usei foi Antônio Conselheiro, mas aquilo em que eu tenho fé, eu posso tornar aquilo objeto de fanatismo de outras pessoas, ou meu mesmo, principalmente meu, talvez. E aí a gente vê essa questão de que, com a razão, eu posso avaliar se aquilo em que eu estou tendo fé
se aquilo faz sentido, se aquilo é racional, se aquilo é lógico, se aquilo não vai causar dano, não vai causar mal. Achei interessante essa escultura, né, de L.S. Carmona, a alegoria da fé. O véu simboliza a impossibilidade de se conhecer diretamente as evidências. Então, não há, muitas vezes, um contato direto com o objeto da fé. Há esse véu, né? Algum véu de matéria, algum véu que obscurece a nossa percepção, né? Ele está ali, mas, apesar disso, a fé acontece. Houve um processo ali que possibilitou que essa fé surgisse, né? Mas eu acho muito interessante achei interessante essa escultura. Fé e crença não são exclusivas de religiosos e místicos, né? Um cientista, ele pode, de repente, perseguir alguma coisa e isso acho que é muito comum neles, né? O cara sonha, né? Ele tá envolvido numa pesquisa, de repente ele sonha com a explicação, com a solução, e passa a ter fé naquilo. Se for um cientista verdadeiro, né, na acepção realmente da palavra, né, de um pesquisador, de um buscador, né, ele vai investigar aquilo para ter uma certeza racional, né, para ter uma certeza objetiva de que aquilo em que ele tinha fé é uma realidade. Nesse caso, é possível passar isso adiante como uma verdade. Mas enquanto ele não comprova, é uma verdade dele, né? A gente vê muitas descobertas, né? Houve há pouco tempo lá o chamado átomo de Deus, se não me engano, né? Que parece que ficou anos no ar aí como uma possibilidade, mas que havia fé em que isso apareceria, e se não me engano apareceu no ano passado, né? Comprovaram a existência, eu não sei definir o que é isso, né? Mas um exemplo só daquilo que a ciência tem uma fé, né? De que aquilo existe, né? E muitas coisas do cosmos, né, hoje estão mais no campo das possibilidades, né, aí beirando a fé, né? Superstição. Crendice. Crença sem fundamento racional e lógico que normalmente se baseia em situações, faltou um em, né, em situações recorrentes ou coincidências eventuais. Então, na superstição, falta o fundamento racional. Isso é interessante. Falta esse fundamento. Vejam bem, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais na razão, né, no tema da razão, mas falta a razão na superstição. Crença que faz com que alguém crie certas regras e lógicas, tenha medo de coisas inofensivas ou acredite em coisas sem fundamento, né? Então, aqui a crença gerando superstição. Eu acredito em alguma coisa, né? Eu acredito que... daqui a pouco vem exemplos. Por extensão, a ação de atribuir sorte ou azar a ações ou coisas. É a pessoa que atribui que aquilo dá sorte ou azar, né? Muitas vezes sem a comprovação, porque há uma tradição. Há uma tradição, e as superstições geralmente são locais, são regionais, são nacionais, né? Há esse tipo de acontecimento. Superstição, profecia, medo excessivo dos deuses ou crendice é um termo pejorativo para qualquer crença ou prática que é considerada irracional ou sobrenatural. Por exemplo, se surgir da ignorância um mal-entendido da ciência ou causalidade, uma crença positiva no destino ou magia, ou medo daquilo que é desconhecido. É comumente aplicado a crenças e práticas que envolvem a sorte, profecia e certos seres espirituais, particularmente a crença de que eventos futuros podem ser preditos por eventos anteriores específicos, aparentemente não relacionados. Então, aconteceu uma coisa, vai acontecer outra. E esses fatos não têm relação entre si. Isso é muito comum, né?
A palavra superstição é frequentemente usada para se referir a uma religião que não é praticada pela maioria de uma determinada sociedade. E aí eu fiz a observação, né, que geralmente superstição é a religião dos outros, né? A nossa nunca era. Independentemente de a religião prevalente conter certas superstições. Quer dizer, a minha geralmente contém, mas eu considero como superstição a religião do outro, né? Aquilo que é irracional e ilógico na religião do outro. Exemplos de superstição. Talheres que caem. Ah, caiu um garfo, vai chegar um homem para almoçar. Caiu uma colher, vai chegar uma mulher para almoçar. Nem sempre chega, às vezes chega, nem sempre chega. Passar debaixo de uma escada dá azar. São superstições, né? São corriqueiras, né? Muito corriqueiras, né? Que a gente leva na brincadeira, mas que muitas vezes não acreditamos, né? E aí cabe a pergunta, quem nunca? Quem nunca teve esse tipo de comportamento, né? De às vezes nos pautarmos ali por alguma coisa por conta de uma superstição? Normal, né? Fé, crença e superstição não são exclusivas dos místicos e religiosos. Os cientistas também, né? E todo mundo pode ter tudo isso, né? Isso faz parte da vida, faz parte da nossa maneira de lidar com o desconhecido. Mas é necessário, aos poucos, ou na medida que cada um quiser, começar a introduzir a razão, começar a introduzir maneiras de não incorrermos em erros por conta de abordagens erradas, né? Platão. E aqui a gente vai entrar no tema da razão. O que Platão diz sobre a razão é que ela é o elemento que fundamenta o mundo. Ela é logos, isto é, totalmente lógica. A razão é lógica. A razão verdadeira é lógica. Ela vai relacionar fatos, ela vai analisar fatos, né? E vai excluir aquilo que não cabe dentro de uma determinada lógica. Para ele, é a razão que torna possível conhecermos a realidade inteligível. Tá? Então, vamos manter isso aqui, imaginando que isso está num determinado nível de razão, né? Ver o mundo, né? Então, esse nível aqui. Torna possível, a razão torna possível conhecermos a realidade inteligível, mas tem os fatores não inteligíveis, né? Então, vamos em frente. Sem a razão, para Platão, nós seríamos incapazes de interpretar o mundo, construir conhecimento e utilizá-la em benefício pessoal e coletivo, gerando o desenvolvimento da humanidade. Então, a razão, ela pode também ser usada para o contrário disso aqui. E não faltam exemplos na história da humanidade, alguns para lá de catastróficos, né, de pessoas que usaram a razão, mas essa razão, geralmente, em cima de fatos desconexos, de fatos que não são assim que não são confiáveis, né, ou a própria razão cria subterfúgios, cria atalhos, cria desvios e cria uma lógica ilógica, uma lógica falsa, né? Cria caminhos que não são verdadeiros para abordar a realidade mesmo das coisas tangíveis. E às vezes se mistura tangível com intangível. Quando bem direcionada, a razão, então, ela vai gerar desenvolvimento para a humanidade, vai gerar o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal, vai gerar novos campos de conhecimento, né? Novos campos de sabedoria, vai gerar amor também. Outro fato que Platão diz sobre a razão é que sem ela nós estaríamos completamente perdidos, porque seríamos totalmente guiados pelos nossos sentidos. Eu acrescentaria pelos instintos também, né? Não só pelos sentidos, mas pelos instintos, né? E veja que instinto, eu já citei de certo um pouquinho intuição, né? Que às vezes as coisas vêm por intuição.
parecem um pouco semelhantes, instinto e intuição, mas tem diferenças grandes, né? Um é refinado, né? A intuição é refinada, ela é sutil, os instintos são muito corpóreos, né? São muito mais densos, né, do que a intuição. E os sentidos podem nos enganar, exatamente por isso, né? Porque eles são mais rudes, mais rudimentares, né? Eles não têm o certo refinamento, eles são guias, né? Eles são janelas que nós temos para a percepção do mundo e essas percepções devem ser elaboradas, né? Essas percepções devem ser trabalhadas com a razão nesse nível em que nós estamos falando aqui. Então, para Platão, também ele falava em razão e razão. Uma razão pequena e uma razão maiúscula, uma razão maior, né? Essa diferenciação aqui com a maiúscula é um código que eu estou utilizando aqui com vocês, né? Essa razão menor, digamos assim, de menor abrangência, ela tem a ver com os nossos processos intelectuais, né? Intelecto tem a ver com o cérebro, tem a ver com o corpo físico, né? É nossa grande janela, talvez, para a compreensão do mundo. Uma das nossas grandes janelas, né? O intelecto. Mas o intelecto sofre por vaidade, sofre por orgulho, sofre por egoísmo. Ele distorce muito. Se não cuidarmos dele, né, o intelecto distorce muito, né? Já se disse que a mente domada é um ótimo servo, mas que ela, quando não domada, e podemos falar isso em relação ao próprio intelecto, quando não domado o intelecto, ele é traiçoeiro, né? Ele pode nos comandar de uma forma enganosa, né? E a outra razão, na nossa linguagem teosófica, ela tem a ver mais com essa intuição, com Buddhi, mas não a intuição de premonição, uma intuição que clareia a visão, né? Clareia a visão geral. E Buddhi, né? Aqui uma definição de Buddhi, Buddhi seria, para se alguém não conhece esse conceito, né? Buddhi seria ou é um nível de consciência que todos nós temos, que está acima do nível mental. Ele extrapola a mente, é mais refinado, é mais sutil, é mais abrangente do que a mente. Ele vai além da mente. Então, o campo de expressão de Buddhi está além da mente, não só da mente inferior. A mente inferior é essa mente que lida com as coisas concretas. Isso é linguagem teosófica, né? Que lida com as coisas concretas. É a mente que vai fazer as contas no final do mês para ver de quanto está o buraco no cheque especial e coisas assim, né? É a mente que decora o número de telefone, hoje não é necessário mais, né? Mas tem gente que ainda decora. E essa mente que lida com as coisas corriqueiras, com as coisas palpáveis, tangíveis, né? Então, Buddhi está além não só dessa mente, mas também da mente abstrata. A mente abstrata seria um outro nível da mente, que é uma mente que busca ou que atinge os níveis dos arquétipos, das ideias amplas. Por exemplo, quando eu penso no ser humano, eu penso no arquétipo. Quando eu penso no homem, no ser humano homem, aí eu já criei uma categoria, já não é aquele arquétipo maior. Quando eu penso na mulher, eu criei uma outra categoria, mas as duas vindo desse arquétipo do ser humano. Então, quando a gente tem a compreensão do arquétipo, a gente tem a compreensão de tudo que deriva daquele arquétipo. Quando eu penso que a cadeira é cadeira, quando eu penso numa cadeira, eu estou dentro desse pensamento, eu estou incluindo cadeira de madeira, de plástico, com braço, sem braço, que reclina, que não reclina. Cadeira é o conceito, é o arquétipo. As cadeiras são os elementos que derivam desse arquétipo, né? Então, relendo.
Seu campo de expressão está além da mente, não só da mente concreta inferior, mas também da mente abstrata, que trata de princípios gerais e que opera através do corpo causal. O corpo causal é um outro nível consciencial dos esquemas teosóficos, não vou aqui explicar. Este fato deve esclarecer porque as funções de Budi transcendem as da mente, né? Transcendem, estão além, né? São mais abrangentes, são mais profundas, mais sutis, né, do que as funções da mente, né? E não podem ser julgadas pelo critério do intelecto. Então, as funções de Budi não podem ser julgadas pela questão do intelecto. Daqui a pouco eu volto aqui. Tomado como final, se esse critério do intelecto for tomado como final, e conclusivo pelo intelectual comum. É aquilo que eu dizia. A ciência pode ter as suas crenças verdadeiras naquilo que é conhecido hoje. Naquilo que não é conhecido, ela não pode falar que não existe. Porque está além, isso que é visto hoje e comprovado, está no âmbito da mente concreta, dessa mente racional aqui, corriqueira, né? O restante ainda não pode ser avaliado. Isso também explica o fato de que o mero intelecto não pode compreender as percepções mais delicadas que se originam da consciência búdica. Ora, se a fé tem a ver com um processo de percepção pessoal, com um processo de intuições, de insights, né, de sonhos, não sei de que mais, né, o intelecto não pode julgar isso. Se um de vocês me falar, eu sonhei que o Lago Paranoá vai secar, e passa a acreditar nisso, como que eu vou dizer para você, não, o Lago Paranoá não vai secar? Aquela percepção, se a pessoa estiver acreditando, eu não vou conseguir tirar isso da cabeça dela, porque é uma fé dela, né? E ela não vai, talvez, né, colocar a razão para avaliar isso. Se for num ponto extremo, não sei se meu exemplo foi feliz, né? Eu estou me enrolando para explicá-lo, né? Mas se não colocar a razão, e muitas vezes aquele que tem fé fica fanático por aquilo que ele tem fé, como eu já disse, né? Então não adianta eu entrar com o processo intelectual. Isso nós vamos perceber no fanatismo também. Nem sempre as conclusões intelectuais, as avaliações intelectuais vão fazer mudar de ideia um fanático ou alguém que está ali se enganando, né, com algo, né, que imaginou, ou que realmente viu, ou que, sei lá, delirou, né, porque não cabe. Foi um outro mecanismo de percepção. Bom, e na sociedade teosófica, como é isso? Como são essas coisas na sociedade teosófica? Primeira coisa, sociedade teosófica não é doutrinária. Ela não obriga os seus membros a seguirem nenhuma ideia, nenhuma teoria. Tudo que nós fazemos, nós, membros da sociedade teosófica, porque lemos, porque ouvimos uma palestra, porque, sei lá por quê, ouvimos alguém falar, né, numa reunião, que nós seguimos aquilo, isso é uma responsabilidade da pessoa. Nós não temos, então, uma fé oficial na sociedade teosófica, nós não temos uma crença oficial na sociedade teosófica, e a sociedade teosófica tem como missão passar exatamente o contrário disso para as pessoas, que nós devemos, né, tentar crescer individualmente, tendo as nossas percepções, por pequenas que elas sejam, mas que valorizemos essas percepções, essas verdades que nós conseguimos ter, né? Conseguimos vislumbrar. Seguindo, né? Aqui é um texto muito importante da Sociedade Teosófica, daqui a pouco vai aparecer a citação dele, e antes de entrar nele, né, esse texto eu tive um problema muito interessante, problema não, entre aspas, né, uns 15, 20 anos atrás, né, uma grande amiga minha, que é uma grande intelectual, né, intelectual mesmo, né, doutorado em História da Arte, coisas assim, né,
ela se tornou membro da Sociedade Teosófica. Mas ela é muito mental, realmente, é muito mental, intelectual mesmo, né? Muito racional, né? E aí um dia ela me falou assim, eu vou sair da Sociedade Teosófica. Bom, ela saiu da Sociedade Teosófica, porque ela, segundo ela, porque ela não conseguia aceitar a reencarnação e se ela puxasse o tijolinho da reencarnação, o edifício todo desmoronava. Então, esse foi o motivo que ela me deu, honestamente, né? Somos grandes amigos até hoje, né? Encontrei com ela ontem. Ela saiu por esse motivo. Mas quando ela viu isso aqui, a doutrina que promulgamos por ser a única verdadeira, ela ficou brava. Mas como é que pode, na Sociedade Teosófica, existir uma doutrina que é a única, se é exatamente o contrário? E foi uma dificuldade, né, para ela tentar aceitar isso em alguma medida. Né? Não sei se ela realmente aceitou. Né? Então, depois eu digo de onde vai aparecer aqui a citação do texto. A doutrina que promulgamos, os créditos do texto. A doutrina que promulgamos, por ser a única verdadeira, deve, apoiada em provas que estamos por oferecer, triunfar, afinal, como qualquer verdade. Contudo, é absolutamente necessário incuti-las gradualmente, colocando em prática suas teorias, fatos inquestionáveis para aqueles que sabem, aqueles que vivem esses fatos, né? Sabem de fato, puseram na boca, experimentaram, né? Com suas inferências diretas e deduzidas das e corroboradas pelas evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas. Quer dizer, nesse campo, a ciência é uma aliada. Mesmo que ela se coloque como inimiga, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas ela é uma aliada, né? Quantas coisas que são ditas pelos antigos, pelas tradições, e que a ciência vai comprovando, né? O exemplo que eu mais gosto é o do Big Bang, que, se não comprovado, quase comprovado, né? E que é falado há milênios, né? Que existe uma expansão do universo e uma contração do universo. O Big Bang é uma outra maneira de falar a mesma coisa, né? E outros exemplos existem. Mas, então, essa doutrina, ela é doutrina única para esses que já experimentaram. Cabe à Sociedade Teosófica divulgar as ideias para incentivar outros que as experimentem. Despojado de suas superstições, o budismo, e aqui poderíamos colocar o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o judaísmo, o islamismo, e todas as tradições, aliás, nós vamos ter um simpósio, um workshop sobre tradições a partir de sexta-feira aqui. Todas essas tradições verdadeiras, né, elas foram mexidas por pessoas, foram institucionalizadas por pessoas, né, e passaram a trazer muitos enganos também, né? Mas, quando tira essas superstições, quando tira essas distorções, essas tradições, elas são verdade eterna. Existe uma verdade eterna, mas que para nós ainda não é verdade, né? E aquele que se esforça por encontrar esta verdade eterna, está buscando a teosofia, a sabedoria divina, que é um sinônimo da verdade. Tá? Então, esse texto é da Carta do Mahashohan, um documento muito importante, que está no livro Cartas dos Mestres de Sabedoria, compiladas por Gina Jadasa, editora teosófica, publicou. O livro todo é muito bom, são cartas assim, muito, muito importantes, né? Textos muito importantes. Mas, então, a Sociedade Teosófica traz digamos assim, um adiantamento, talvez, né, dessas verdades, mas não de forma doutrinária, não para que aceitemos como verdade, para que investiguemos. Se nós aceitarmos como verdade, sem essa investigação, sem essa visão pessoal, sem esse experimentar pessoal, nós corremos o risco de cair na superstição, cair no fanatismo, cair na autoilusão, né? A Sociedade Teosófica, a teosofia, querem clarear, querem deixar as coisas claras, né? Compreensíveis e claras, né? E, na medida do possível,
a possibilidade de que cada um experimente por si só esses fatos. Continuando, ainda da mesma carta, né, os setores intelectualizados da humanidade parecem estar se dividindo rapidamente em dois grupos. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária ou estados de não consciência. Isso aqui é teosofia bem lá, não vamos entrar muito nisso aqui não, tá? Eu deixei ali só para não tirar do texto, né? Mas não vamos explicar isso não. Não se preocupe que não é importante porque nós estamos falando. Os setores intelectualizados da humanidade parecem estar se dividindo rapidamente em dois grupos. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária ou estados de não consciência, devido ao abandono deliberado do seu intelecto e aprisionamento nas estreitas trilhas do fanatismo religioso e da superstição. Processo que, inevitavelmente, conduz à total deformação do princípio intelectual. Aqui uma valorização importante do intelecto. Às vezes, dependendo de como a gente fala do intelecto, eu não sei se eu fiz isso aqui hoje, talvez tenha feito, a gente desvaloriza o intelecto. O fato de haver um intelecto, uma mente concreta, que lida com as coisas do dia a dia, e uma mente superior, que lida com as ideias puras, isso não torna o intelecto desimportante. Ele é a nossa ferramenta mais sutil, que nós temos uma possibilidade de utilizá-la de uma forma mais ou menos controlada, uns mais, outros menos, né? Mas podemos ter um certo controle do intelecto, começar a controlar os pensamentos, com ele começar a decifrar as coisas, começar a separar o joio do trigo, ou seja, começar a separar o que é superstição e o que é realidade, o que é verdade. Então o intelecto é muito importante. Mas, da maneira que as coisas vêm sendo feitas, e isso lá no século, não sei se dizer, acho que o século XIX, final do século XIX, né? Mas ainda hoje, talvez, né? O intelecto vai ser, e hoje talvez muito mais, né, para a massa toda, né, para a grande massa da humanidade, né, com essa massificação toda e simplificação, uma simplificação massificada, né, das ideias, via internet, via mídias, né. Então, o intelecto a gente vai abrindo mão dele porque alguém falou que é melhor fazer desse jeito. E quando se fala hoje, não se fala só para uma plateia. O que eu estou falando aqui vai ser visto não sei por quantas pessoas, se a palestra for para a televisão, né? Então, muita responsabilidade com isso, né? Com o que nós falamos, né? E com o que nós lemos, com o que nós ouvimos, com o que nós presenciamos, né? Muitas vezes as coisas têm muitos outros lados para serem avaliados antes de serem aceitas. O outro grupo, né? Um que está se dirigindo para a aniquilação temporária, né, devido ao abandono do intelecto, esse é um grupo, né, e o outro entrega-se desenfreadamente a seus impulsos animais com a intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples em caso de fracasso e a milênios de degradação após a dissolução física. Essas classes intelectuais, agindo sobre as pessoas ignorantes que elas atraem, e que as veem como nobres e dignos exemplos a seguir, rebaixam e degradam moralmente aqueles que deveriam proteger e orientar. Cegos dirigindo cegos, né? Cegos guiando cegos, né? Então a pessoa ou acredita ou deliberadamente ela divulga algo em que ela quer usar para manipular as pessoas, ou ela acredita de fato e consegue manipular pessoas, né, gerando superstição, gerando fanatismo, gerando desinformação nessas pessoas e manipular essas pessoas. Tudo isso tem a ver com essa busca nossa, né, da utilização da razão. É necessário utilizarmos a razão para não cairmos nesses descaminhos que estão aí com abundância realmente, né? Entre a superstição degradante e o ainda mais degradante e brutal materialismo, a pomba branca da verdade dificilmente encontra lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos.
Então, existe essa pomba branca da verdade, né? Ela voa. A gente, às vezes, tem uma percepçãozinha, daqui a pouco ela voou, né? Aos poucos, né, a gente vai tendo uma visão mais perene dela, mais duradoura dela, né? Isso significa, inicialmente, usarmos a razão para avaliarmos todas as coisas, mas significa também que, em algum momento, essa verdade virá por canais internos, né? O processo da gnose, né? Do conhecimento direto, do conhecimento sem intermediários, sem instituições, sem livros, sem palestras, né? E esse conhecimento é que gera a verdadeira fé. Voltaire: a fé é o único abrigo no qual pode refugiar-se o homem nas trevas da sua razão e nas calamidades de sua natureza débil, efêmera. Então, a fé, até quando a razão está falhando, a verdadeira fé pode ajudar. A verdadeira fé. Eu vejo aqui uma questão de que a fé ela talvez deva passar também pelo processo da razão. Se a razão estiver em trevas, mas, de qualquer forma, a fé pode ser útil, né? Faltando a razão. A prova da verdadeira fé e a fineza do verdadeiro amor não é seguir o sol quando ele se deixa ver claro e formoso com toda a pompa dos seus raios, senão quando se nega aos olhos, escondido e encoberto por nuvens. Eu achei muito bonita essa citação, embora um pouco religiosa, né? Ela meio que barra, o padre Antônio Vieira, né? Ela meio que barra ali a possibilidade de questionar a fé, né? E talvez aqui a referência dele seja a fé pregada pela instituição da qual ele fazia parte, da qual ele fez parte, né? Talvez essa fé que ele está dizendo não é a mesma fé que nós falamos dela aqui, aquela fé interna, mas uma fé que é provocada, que é incentivada nas pessoas, né, em relação a ensinamentos que vêm de dentro para fora. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Einstein. Uma ajuda a outra. Ciência aqui no sentido de avaliação, né? Avaliação pessoal, não necessariamente estou expandindo um pouco a citação, né? Não necessariamente a ciência acadêmica, né? A ciência de laboratório, mas a ciência como investigação, né? Investigarmos, né? Questionarmos, né? Procurarmos comprovação. Aqui um mestre de sabedoria, né? O S aí é um mestre de sabedoria. Meu irmão, ele se referindo a outro mestre de sabedoria, meu irmão é sábio em não permitir a brilhante chama de sua fé, maiúscula, bruxulear como a flama inconstante de um círio. Sua fé o salvará e coroará suas melhores esperanças. Mas aqui é a fé maiúscula, é a fé no real sentido da palavra fé que eu tentei transmitir para vocês. A ciência é o grande antídoto do veneno, do entusiasmo e da superstição. Sim, mas ela pode travar. A superstição, essa é muito interessante. A superstição prova que, por ignorante que seja, o homem sente nele uma alma imortal que aspira ao desconhecido da vida futura. Essa eu achei muito interessante. Um grande autor, né? E achei muito interessante essa citação, porque às vezes nós temos fatos nas nossas vidas, né? Sei lá, alguém saiu do corpo uma vez, eu nunca saí. Alguém saiu do corpo uma única vez, se desdobrou, se percebeu que estava fora do corpo. Isso é um sinal de que existe alguma coisa além desse mundo tangível. Para aquela pessoa. Não adianta eu querer falar para o outro, olha, é possível, ele vai ter que experimentar por ele, né, conforme a gente salientou bastante, né? Mas também, quando uma fé, uma crença em algo que se torna uma crença supersticiosa, se aquele fato for verdadeiro, isso está sendo um sinal disso aí, de que essa alma, essa pessoa, ela tem esse pressentimento de que há um desconhecido para ser percebido no futuro.
é uma tentativa, me parece, de dar um sentido positivo à superstição, ou a determinadas superstições, a determinadas crenças pouco fundadas, digamos assim. Mas aconteceu uma coisa, eu vi uma coisa, eu ouvi uma coisa, né, que me deu assim, um insight de que existe algo mais que eu não percebo. E isso muitas vezes impulsiona a uma busca mais profunda. Mas pode começar com uma superstição, talvez. Essa aqui fez eu e a Cláudia pensarmos um pouco, né, Cláudia? Saber ser supersticioso é uma das artes que, realizadas a auge, marcam o homem superior. É um koan, é um paradoxo, né? Difícil, né? Mais interessante, sendo Fernando Pessoa, né, achei importante, né, trazer, né, para a gente pensar, para a gente avaliar, né, ou seja, saber lidar com essa informação que não temos ainda certeza, ou que achamos que temos certeza, mas é uma coisa falsa, né. Quando a razão começa a entrar nisso, né, pode, se isso é levado ao extremo de uma maneira bem conduzida, e aí entra a razão, né, isso começa talvez a marcar um homem superior, né. E também, para perceber, né, para realizar isso a auge, como ele diz aí, né, no português de Portugal, para realizar isso no máximo, né, num ponto elevado, talvez isso seja necessário, como disse a Cláudia, né, os CIDs, o desenvolvimento dos CIDs. Foi a Cláudia que a gente conversou muito durante a minha palestra, né? Tá ali atrás, né? O desenvolvimento dos CIDs, né? Isso, desenvolver CID envolve purificação, envolve foco, envolve uma dedicação àquilo, né? E desenvolvendo esses CIDs, o que são CIDs? São poderes latentes que o homem desenvolve, né? E entre esses poderes latentes, talvez esteja a verdadeira fé, né? Que pode surgir aí de uma abordagem melhor, digamos assim, de superstições, né, de coisas que começam como superstições. Isso aqui tem muito para pensar, né? Saber ser supersticioso... Opa, já foi. Evitar as superstições é uma outra superstição. Essa é boa, né? Essa é boa. A superstição põe o mundo em chamas. A filosofia, a razão, o pensamento, apaga essas chamas da superstição, né? Coloca as coisas no lugar, a razão. Nunca a natureza é tão aviltada como quando a ignorância supersticiosa tem a alma do poder. Arma do poder. Sem comentários, né? Temos hoje exemplos a rodo, né? Políticos, religiosos, pseudo-religiosos, que mais? Os tais dos formadores de opinião, né? Os influencers do YouTube, né? Quantos ignorantes estão aí formando grupos de seguidores, né? Baseados em superstições, em informações falsas, né? Chega!